Olá, você está assistindo ao novo episódio do Lá e Conversa, a nova vertente do podcast O Internacionalista do Laboratório de Análise Internacional Berta Lutz da Universidade de São Paulo, agora no YouTube. Aqui trazemos os mais diferentes convidados para conversar sobre temas variados, como universidade, vida profissional e acadêmica e relações internacionais, de forma acessível e dinâmica. Oiê, bora conversar com o Lai. Meu nome é Esther Kodaira, estou com Ana Peruso e hoje estamos com uma convidada muito especial, Martina Giovanetti. Ela é produtora de conteúdo digital, ela fala um pouco sobre relações internacionais, ela é formada também em relações internacionais na Unifesp e a gente está muito feliz de poder recebê-la. Gente, muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente tem um prazer enorme de estar aqui nesse projeto que a gente tem tanto carinho e que tem todo a ver com o seu trabalho. E a gente queria que você se apresentasse um pouco, falasse sobre o seu trabalho, seria um grande prazer. Gente, para quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de São Paulo, como as meninas disseram. Eu também sou pós-graduanda em Jornalismo Digital pela FAAP e eu já há 6 anos produzo conteúdo sobre política e relações internacionais na internet. Eu comecei antes mesmo de entrar na faculdade falando sobre política no geral, coisas que estavam acontecendo no período da pandemia. E eu já produzo há 6 anos diversas formas de mídia, né? Então eu estou no YouTube, eu estou nas redes sociais, eu participei de várias entrevistas, podcasts como esse aqui. Eu também, né, tive minha produção acadêmica durante a faculdade e agora eu estou focando mais nessa parte do jornalismo, de entender um pouco melhor comunicação, como que funciona. Eu também dou aulas, né? Eu dou aulas de reforço, enfim, para pessoas que são interessadas em saber a história ou o contexto geral dos conflitos, não a rigor acadêmico universitário, mas sim para saber um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo, entender mais sobre as notícias que a gente vê todos os dias. Então é um prazer estar aqui, fiquei muito feliz pelo convite e estou ansiosa para conversar com vocês, gente. Muito obrigada. A principal missão do nosso projeto, o Laboratório Berta Lutz, é democratizar o acesso à produção do conhecimento das relações internacionais. Perfeito. Nós entendemos que expandir o mundo acadêmico para além das portas da universidade é essencial para a gente estimular o processo de debates críticos da sociedade. Uhum. Então, a gente também queria saber se você considera essa missão que está presente também no seu trabalho, na comunicação digital. Sim. Eu vim de um contexto onde não existia gente falando sobre relações internacionais na internet da forma que existe hoje, né? A pandemia, ela mudou muito isso. Eu acho que até pela forma com que o conteúdo se transformou e tudo mais. Mas a gente tem muita gente boa falando sobre RI, né? E o que pra mim me pega muito, quando eu entrei na faculdade, isso já me incomodava, mas acho que quanto mais tempo você vai passando, principalmente como a gente estuda numa universidade pública, em que você entra em contato primeiro com uma produção de conhecimento muito grande, muito exacerbada, quase toda a produção de conhecimento no Brasil vem das universidades, né? Pelo menos assim, o de base, o de guerrilha, né? Aquela coisa de fazer com 0 orçamento, uma coxinha e uma limonada, né? Pra você produzir conteúdo sobre a sua área. Eu vim desse contexto, mas eu também vim de um contexto onde eu tinha pessoas, que assim, eu não sei como é que é a organização dentro da USP e tudo mais, mas a Unifesp, ela passou por um sucateamento muito grande. A Unifesp, pra você ter uma noção, a Unifesp, ela foi fundada, né, a minha, né, a gente tem a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, né, que já é muito antiga, mas a EPEM, que é a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, foi fundada com o curso de Relações Internacionais em 2012. Então, é recente, mas o nosso campus só foi entregue em 2024. Então, a gente ficou 12 anos sem campus. A gente alugava um prédio em Osasco, da prefeitura, e por muito tempo foi assim. A gente tem uma promessa de um auxílio para estudantes que nem sempre vem. A gente tem uma promessa de uma moradia estudantil que não está pronta até hoje. A gente tem uma biblioteca super improvisada, né? A gente tem muita coisa que é feita
pelos estudantes e pela própria reitoria até mesmo, muitas vezes, assim, com muita luta e com muita dificuldade, né? Quando o nosso campus foi entregue, ele foi entregue sem luz, sem água, com os ar-condicionados sem funcionar, sem internet, e a gente tinha que estudar assim, né? Então, isso ainda dentro de um contexto onde a gente tem a universidade pública, ela tem disso, né? A gente tem pessoas de bolhas e de contextos completamente diferentes, enfim. E aí quando você vê que eu ainda venho de uma situação extremamente privilegiada, eu tinha família me apoiando, eu tinha para onde voltar, eu morava não muito longe da faculdade, né? Morava ali na Zona Oeste, então era relativamente fácil chegar em Osasco. Ai, nossa, inundou, eu tinha que me buscar, eu tinha, né? Mas tinha muita gente ali que não tinha, pessoas muito próximas de mim que passaram o ensino médio inteiro, por exemplo, sem ter um professor de geografia. E aí chegava, o professor passava um texto em francês para a pessoa ler, sabe? É uma realidade que não é só não democrática no sentido de que, exatamente por ser uma produção de conhecimento muito nichada, específica e extremamente presa na academia, uma academia de homens brancos, de homens velhos, né? É uma coisa que já tem dificuldade para chegar na população no geral, mas tem muita dificuldade para chegar naquela pessoa que está fazendo relações internacionais, mas que não está fazendo RI num centro político, num centro econômico, como é São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Tem dificuldade para chegar naquela pessoa que não teve uma base de estudo ou que não tem uma rede de apoio que seja bem estruturada. Né? Relações Internacionais é um curso com muito volume de leitura, é um curso que nem sempre você vai encontrar vagas na área que você estuda, com uma boa remuneração, né? Então a gente tem hoje, graças a Deus, essa realidade está mudando muito, principalmente aqui em São Paulo. Relações Internacionais não é mais um problema. Se você faz Relações Internacionais, você consegue trabalhar em diversas áreas, né? Mas essa não é a realidade para o Brasil todo e essa não é a realidade para todo mundo que entra no curso. Então eu tive colegas que, assim, eu estudei desde gente que estudou em colégio de elite aqui em São Paulo, a vida inteira, enfim. E, cara, sabia, sei lá, sabia 3 línguas, já tinha feito intercâmbio não sei aonde, já tinha conhecido Viena e já tinha não sei o quê. E eu estudava com pessoas que, tipo assim, cara, eu não sei o básico de inglês, eu não eu dei esse exemplo, mas é porque de uma amiga muito próxima minha, ela ficou o ensino médio inteiro sem ter um professor de geografia. Então ela não sabia o básico de geopolítica de ensino médio, tipo assim, no sentido de, ela sabia porque ela estudou, mas ela não teve isso dentro do meio acadêmico, da mesma forma que outras pessoas tiveram acesso, né? Com a mesma facilidade ou com os mesmos privilégios. Então, trabalhos hoje, e a internet ela vem como uma ferramenta exatamente para a gente tentar combater isso. Né, usar os nossos privilégios para tentar acabar com eles. Né? Então, a lógica, eu acho, da internet, por mais que eu compartilhe de todas as críticas que as pessoas fazem, por exemplo, para pessoas que falam sobre esses assuntos e não tem nenhuma capacidade, nenhum estudo para isso, eu acho que quando a gente está na faculdade, quando a gente está na universidade, quando a gente está dentro de um meio de produção acadêmica, isso aqui que a gente está fazendo é dever. Não é nem um direito ou uma possibilidade, é um dever. Até porque a gente teve novamente o privilégio de ter uma educação que foi financiada pela sociedade. Então, nós temos que devolver algo para essa sociedade, né? E eu acho que o meu trabalho e o trabalho de outras pessoas, ele pelo menos ajuda nisso, abre portas para isso. Né? Eu sempre brinco, a gente estava falando antes do trio de Relações Internacionais, né? Que sou eu, a Mila e a Fernanda Concon, em todas as palestras que a gente vai, as pessoas perguntam se a gente tem dicas para quem quer começar e tal. Eu tenho várias, a gente pode até falar sobre elas mais tarde, mas assim, o meu negócio é comecem. A gente não quer ser um trio para sempre, a gente não quer ser só 3 meninas falando sobre isso. A gente quer ter outras pessoas, a gente quer ter pessoas diferentes, de contextos diferentes. Como é que uma pessoa que mora na região norte vê relações internacionais? Como é que uma pessoa trans vê relações internacionais? Como é que um homem vê relações? Não quero saber também, mas, tô brincando. Mas a gente tem acho que essa missão e trabalhos como esse aqui e outros trabalhos feitos, não precisa ser necessariamente pela internet, mas hoje a internet é um bom meio, né? É um bom meio de disseminação desses trabalhos. Então, é sim importante. Nem todo mundo precisa fazer igual eu, tá, gente? De passar vergonha na internet, botar a cara a tapa e tudo mais. Mas só isso aqui já é fantástico. Eu vejo muita importância
e vejo resposta. Porque por eu ter muita projeção dentro do nicho, né? Eu sou famosa de nicho, gente. Então, quando eu vou numa faculdade de Relações Internacionais, eu viro a Hannah Montana, porque todo mundo já viu meu trabalho alguma vez na vida. Não necessariamente gosta, mas já viu. E eu ouço muito isso. Eu conheci Relações Internacionais por sua causa, por causa da minha, por causa da Fernanda. Então, eu também vejo um retorno nisso, sabe? Sim, eu concordo totalmente. E nesse cenário da democratização do acesso à informação, você comentou de pessoas na internet que nem sempre fazem esse trabalho, né? Sim, sim. E a gente entra muito nessa ideia do cenário da pós-verdade hoje em dia, que é muito essa ideia da propagação da informação e da reafirmação de informações para contemplar os próprios interesses, as próprias ideologias e não necessariamente estar compromissado com a verdade. Sim. Nesse sentido, qual que é o papel do propagador de informações, do formador de conteúdo nas redes sociais e como você vê quais tipos de medidas podem ser utilizadas para regulamentar as redes sociais de forma que elas sejam de fato instrumentos que propaguem a verdade, a informação, o conhecimento? Eu já vou começar pelo que você falou. Regulamentação é necessária nas redes sociais hoje. Isso já está acontecendo em vários países do mundo, o Brasil está muito atrasado nesse sentido. A gente tem uma regulamentação muito mais séria na Europa, na China, em outros países da Ásia. Já existe um trabalho para, tipo assim, se você não é formado sobre o assunto, por exemplo, gente, ainda Relações Internacionais, o estrago é gigantesco. Mas imagina na área da saúde, né? Pessoas que não são formadas, que não têm um número de registro, uma comprovação, né, de um conhecimento, saem falando um monte de baboseira, saem criando fake news. Eu acho que para além do cenário de fake news e de pós-verdade que a gente tem, político, né, porque também é uma manobra e uma organização política, eu acho que existe uma noção dentro das relações internacionais que é a seguinte: não se leva a sério ciências humanas, né? Não se tratam ciências humanas como ciência. Então, as pessoas acham que relações internacionais, história, enfim, é senso comum. Então, me pega às vezes, e isso eu digo, gente, com uma experiência até pessoal, né? Você já deve ter acontecido com vocês também. Você está numa reunião de família ou qualquer coisa do tipo, e aí você fala um fato. E aí a pessoa discorda do fato. Não existe discordar do fato. O fato é um fato. Né? Tem coisa que é teoria, tem coisa que tá aberto a debate. Mas tem coisa que é fato, sabe? Então, é uma coisa que essa semana, por exemplo, a gente teve o escândalo aí de um apresentador que falou sobre o Bolsa Família, né? Sem conhecer absolutamente nada sobre a política pública e sem trazer nenhum tipo de base teórica para aquilo ali que ele estava falando, né? Qual que é a sua fonte? Não precisa, eu inventei, né? E aí veio uma participante de um reality show dessa mesma emissora que veio falar sobre o Bolsa Família. Falou assim, é o seguinte, o Bolsa Família, na verdade, 70% dos filhos do Bolsa Família não precisam mais do Bolsa Família. As pessoas que foram criadas com pais que precisavam do Bolsa Família não precisam mais. E isso é uma política pública efetiva, é para isso que a política pública serve. Né? Existem incentivos para que aquela pessoa saia dessa situação e ninguém quer viver com R$600 por mês, né? Aí, gente comentando assim, não, mas eu discordo. Mas você discorda de quê? Do número? Você discorda da onde? O que você discorda? Está apresentando fatos, né? Você tem fatos para contrabalancear esse debate ou não? Você está falando que o fato é mentira, que a FGV é comunista agora, que coletou esses fatos, né? Então, existe e não se normalizou esse tipo de coisa, né? Na internet é normal hoje em dia, as pessoas perderam a vergonha de ser burras. Então, eu acho que a nossa missão enquanto produtor de conteúdo, pelo menos eu falo por mim, né, o que eu faço para poder... A gente é humano, a gente erra. Eu já errei várias vezes, né? Já falei informação errada, já trouxe debates para a internet que a internet simplesmente não estava preparada para ter. Utilizei expressões ou fiz um vídeo de uma forma banalizada sobre um assunto sério. Eu já fiz isso e, assim, eu acho que cabe, obviamente, a retratação, né? Mas mais do que isso, é você trate o seu vídeo, eu falo muito isso em palestra, trate o seu vídeo como um artigo científico e não no sentido da linguagem. Não adianta você fazer um vídeo com linguagem de artigo científico que ninguém vai assistir, ninguém tá nem aí para isso. Né? Mas você
Sabe da onde você tirou aquela informação? Aquilo tá baseado numa teoria? Qual? De quem? O que essa pessoa fala sobre esse assunto? Ela tá viva ainda? Ela tá comentando sobre? Esse cientista político, ele tem alguma opinião sobre esse conflito? Né? Ou se não tem, né? Existe algum paralelo que você consegue fazer com o conflito que aconteceu na época dele? Né? Que livro? Que obra? Que época? Qual fonte? Né? Que jornal está falando isso? É um Reuters da vida? Né? É um G1 ou é um Brasil Paralelo? Né? Existe eu acho que tem o mínimo, não é nem o máximo, mas o mínimo que você pode fazer é você saber de onde você está tirando aquilo. Eu sou uma pessoa até meio obcecada por fontes. Eu acho que eu mandei para vocês, né, do like, eu estou procurando agora um estagiário em relações internacionais para poder trabalhar comigo na produção de roteiro, no dia a dia, enfim. E a minha antiga estagiária maravilhosa, ela agora não tá mais trabalhando comigo, mas ela era de relações públicas. E uma vez ou outra ela até tentou, a gente tentou trabalhar talvez alguns roteiros, mas não era a área dela. Então era uma coisa que acabava saindo um pouco do escopo do que ela precisava fazer, então não era uma coisa recorrente. Mas vez ou outra a gente tentava fazer. E eu sou obcecada por fonte. Então às vezes ela falava tipo, porque isso aqui, você pode falar que você acha não sei o que. Eu falei, mas Isabela, baseado em quê? Sabe? Não, porque esse número, eu falei, tá, você tirou esse número de onde? Eu falei, do jornal. Eu falei, cadê o link? Cadê o link? Então eu sou uma pessoa meio obcecada nesse sentido. Eu tenho todas as fontes de todos os vídeos que eu já fiz anotados. E uma coisa meio referências bibliográficas mesmo, assim, com nome, autor, página. E isso me traz... Isso é até uma coisa que as pessoas pedem pra eu colocar na legenda dos vídeos e tal, e eu vou começar a fazer, porque é interessante e é importante, porque eu posso estar passando a notícia daquilo que eu tô falando 100% certa. Aquela pessoa tem o direito de ler por ela, a pessoa tem o direito de ler a matéria inteira, porque num vídeo de 3 minutos eu não vou conseguir deixar uma matéria de 5 páginas, né? Então a pessoa... ela tem que ir atrás. Duvida de mim? Duvide, por favor, duvide de mim, sabe? Eu sempre falo isso também pra minha audiência. Eu falo, cara, vocês não têm que acreditar em tudo que eu falo cegamente. Né? Me incomoda quando a pessoa fala, você é a minha única fonte de notícias. Não quero ser, pelo amor de Deus. Eu sou uma TikToker, sabe? Eu sou formada em RI e tudo mais. Mas quando eu digo que eu sou uma TikToker, o vídeo tem 3 minutos. Nenhum assunto você sabe tudo sobre o que você precisa saber sobre aquele assunto num vídeo de 3 minutos. Então tudo bem você utilizar, se você trabalha, sei lá, você é odontologista e você, tipo, você só quer saber rapidinho o que está acontecendo no mundo, você não quer se aprofundar, você não tem interesse, tudo bem. Agora, eu vejo estudantes de RI falando, tipo, nossa, eu me informo pelos seus vídeos. Mas calma aí também, sabe? Então, construir esse senso crítico, ele é muito importante. Isso também é dever de criadores de conteúdo. Mas o criador de conteúdo, ele tem que ter uma responsabilidade ali de estar o mais preparado possível, né? E eu acho que até entra uma outra coisa que muita gente fala assim, eu te seguia porque eu achava que você era imparcial e eu descobri que você não é, você tem uma opinião. E assim, as pessoas confundem muito internacionalista com juiz. O juiz tem que ser imparcial, a gente tem que fazer análise. E toda análise, todo vídeo, toda opinião, ela parte de um ponto. Ela parte de uma vivência que eu tenho, ela parte de onde eu estudei, ela parte do fato de eu ser latino-americana, ela parte do fato de eu ser brasileira, ela parte do fato de eu ter me mudado para São Paulo com a idade que eu tenho. Tudo é particular. E você entender que existe esse contexto, às vezes a pessoa, ela discorda de mim, ela fica brava por ela discordar de mim, e às vezes ela tem um fundamento para discordar de mim. Mas isso só significa que nós partimos de pontos de vista diferentes, né? Não à toa, as pessoas mais brilhantes que a gente tem no campo, assim, as maiores referências, muitas vezes se contradizem. Muitas vezes, tipo, discordam entre umas e outras. Isso não significa que a gente vai pegar a bibliografia de um, levar como regra, e a outra a gente jogar fora completamente. É base, né? Eu não sei quantas teorias das relações internacionais vocês têm na USP. Nós temos teorias clássicas de relações internacionais, teorias avançadas também. Tá. Essas são as obrigatórias. Mas tipo, quantas matérias são? 2 semestres só? 2 semestres tá. de obrigatórias. Em RI a gente tem 3. Pra não falar 4, porque tem uma que não tem o nome teoria das relações internacionais, mas tem. E eu não sei vocês, mas toda vez que eu estudava uma, eu falava, nossa, eles têm razão. E aí eu estudava a próxima, eu falava, não, calma aí, esses têm razão.
Tirando os liberais, esses eu nunca dei razão, mas o resto, teve alguns momentos que eu falava, caramba, olha aí, não é que o cara tem um ponto? Então, tipo, é uma lógica de você estar sempre buscando aquilo, repertório, para você dar uma opinião que seja embasada, sabe? Sim. As redes sociais, a gente sabe que elas se tornam grandes formadoras de opiniões da massa e também ferramentas de soft power, que a gente vem observando, né? E líderes políticos e governos, eles tentam popularizar também vídeos, usam isso como ferramenta de consumo rápido de informação. E a gente sabe que esses vídeos curtos impactam muito na população também. Sim. Você acredita que estamos formando opiniões mais superficiais? E como isso impacta no debate público e também na questão jornalística? A minha monografia de conclusão de curso, eu escrevi sobre a influência do algoritmo das redes sociais na percepção pública de conflitos internacionais, especificamente no conflito Israel-Palestina pós-pandemia do Covid-19, né? E eu escolhi esse recorte porque é aquele pós-Elon Musk comprar o X, é quando as coisas elas vão se transformando, tipo, as pessoas, aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve quase uma reeleição de uma pessoa que foi responsável pela morte de 600 mil pessoas durante uma pandemia. Então você vê uma sociedade doente, né? Uma sociedade que tem alguma coisa aí. Então eu escolhi esse recorte. Eu convido a quem tiver interesse, é só pesquisar Martina Giovanetti, Repositório Unifesp, que a minha monografia está lá disponível. E é muito interessante que eu escolhi o Habermas para ser a minha base teórica, assim, eu fui guiada pela ideia de esfera pública e tudo mais. E o que a gente tem que entender sobre as redes sociais, a gente não pode perder isso de vista. Redes sociais, assim como toda Big Tech, toda empresa, ela tem líderes e ela tem interesses. E ela tem um alinhamento político, querendo ou não, né? Não à toa, a gente tem na posse do Donald Trump em janeiro de 2025, um lugar que era reservado antes para chefes de Estado, para apoiadores da campanha, teve ocupado, a primeira fileira ali foi ocupada pelo Mark Zuckerberg, pelo Elon Musk, pelo CEO do TikTok nos Estados Unidos, porque eles sabem que é ali que está o poder deles, né? Principalmente líderes de extrema-direita que se apoiam muito em fake news, em discursos sensacionalistas, em discursos nas redes sociais. Existe um alinhamento de interesses ali, né? E não só existe um alinhamento de interesses pelo lado do governo, é pelo outro lado também. Existe uma facilitação, uma troca de favores ali entre ambos os lados, né? E as próprias redes sociais, gente, elas são configuradas para dar mais voz a certos movimentos. Isso é fato, né? Vocês não lembram daquela rinha de Reels que teve entre o Nicolas Ferreira e a Erika Hilton? E isso levantou muitos debates nessa época. Isso foi uma das coisas que me motivou a escrever sobre esse tema, que é o seguinte: não é nem que tem menos gente falando contra essas Big Techs ou contra... é que essas pessoas são menos ouvidas. O algoritmo, ele desfavorece as pessoas dentro da plataforma. Então, toda a construção do algoritmo ela é feita para que ideias como, por exemplo, Red Pill, ideias de extrema-direita, ideias sionistas, cheguem a mais pessoas e cheguem com mais frequência, com mais engajamento, com mais volume. Não sei vocês, mas pra mim, por exemplo, falecido Twitter, gente, que saudade do Twitter. Mas era uma coisa assim, se eu vi um tweet com 3 mil curtidas, eu nem dava muita bola. Só que se o tweet tem 50 mil, você já olha com mais interesse para aquilo, né? Engajamento chama atenção. E eu fico, na minha monografia tem até um gráfico, que é dentro do X, por exemplo, que foi o meu objeto de estudo, existe muito mais consistência de postagem, veracidade nas postagens e muito menos engajamento em postagens sobre conflitos internacionais que são feitas por meio de comunicação oficial. Então, tipo, a CNN tem muito menos engajamento do que uma conta que foi criada em Israel 2 dias antes do 7 de outubro.
E aí essa conta é uma das com maior engajamento, tipo, ela posta só fake news e ela é uma das contas responsáveis por aquela fake news que Hamas tinha decapitado 40 bebês, vocês lembram disso? Surge no Twitter e assim, é algo que querendo ou não, impacta a nossa visão das coisas, né? A gente vê hoje, aqui no Brasil, por exemplo, o movimento Red Pill que eu citei anteriormente, a gente vê em todos os lugares o crescimento disso, a presença disso na internet é muito significativa. E aí tem um outro ponto, que é muito fácil você moldar a narrativa quando você controla o que pode ou não, né? Então, o Habermas, ele falava, inicialmente, ele tinha a ideia de que quanto mais gente falando, mais democrático seria o meio da comunicação. As redes sociais vêm para provar que, pelo contrário, né? A gente tem muita gente falando, mas quem está sendo ouvido? Né? As pessoas achavam que as redes sociais elas seriam um meio de democratização do discurso, como a gente estava falando aqui antes. Né? Só que é até a página 2, porque a partir do momento que o que eu falo, ou que outros criadores falam, ou qualquer coisa do tipo, viola o que essas organizações consideram como correto, a nossa conta é apagada, a gente perde tudo, a gente sofre uma baixa no engajamento, e isso é configurado. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. O próprio X, né, teve em 2021, a gente estava tendo uma forte ocupação israelense na Palestina, na Cisjordânia, e subiram a hashtag Palestinians Lives Matter, né? E essa hashtag foi derrubada, e todas as contas que utilizaram ela e tudo mais receberam uma notificação por apoio ao terrorismo, né? Enfim. Ok, até aí, tipo, isso é meio que um padrão, meta, todos têm meio que esse padrão. Na mesma semana subiu uma hashtag que foi pro Trending Topics, acho que foi em terceiro no Trending Topics de Israel, em hebraico, que estava escrito: todos os palestinos devem morrer. E aí, essa não foi derrubada. Não aconteceu nada com essa hashtag. E depois questionado, né, com relação a isso, o Elon Musk falou: a gente só não tem gente suficiente para ler em hebraico e identificar esse tipo de coisa. Não tem um botão de traduzir? Você é o maior bilionário do planeta Terra e você não consegue contratar pessoa para poder fazer, porque não tem interesse, sabe? Pelo contrário, esse tipo de coisa beneficia muito pessoas como Elon Musk, né? Então, a construção do discurso nas redes sociais, a gente não pode se deixar levar se deixar enganar, né, por uma ideia de que ela é democrática. Ela não é. Ela é, assim como todo o resto das nossas vidas, controlado dentro do sistema capitalista pelo capital, né? Então, a gente tem que ter essa noção, mas não é, pelo menos na minha visão, irreversível. Como que a gente faz, pelo menos para dar uma diminuída nessa lógica? Regulamentação, né? Se existe uma regulamentação firme contra fake news, contra o uso indevido de IA, contra Gente, é um absurdo que até hoje a gente tenha político que está recebendo salário público, que tem gabinete que define as nossas leis, nosso poder legislativo, que posta fake news nas redes sociais. E nada acontece. Isso é um absurdo. Então, assim, começar por essa regulamentação, nem que seja só no nosso país, já é algo, sabe? Já é um ato democrático e um ato de tentar, pelo menos, diminuir a influência que os interesses dessas big techs têm na nossa política interna, né? E na nossa percepção. E, gente, nas pessoas mais jovens, porque, assim, é uma coisa inacreditável. O que está acontecendo com a cabeça de crianças que têm acesso à internet é um negócio bizarro. E, assim, eu não sei que ano vocês nasceram. Que ano vocês nasceram? Eu sou de 2007. 2002. Meu Deus, tá. É 2007. Eu sou de 2002 também. Pra mim, você já é um bebê, tá? Eu tenho irmãos de 2008 e ainda acreditava que vocês andam e falam. A gente ainda... Eu fui ter meu primeiro celular ali, primeira rede social com, tipo, 14 anos, assim. Aí, 2016, quando o Instagram começa a crescer pra caramba, quando as coisas começam, tipo, beleza. Eu conheço gente de 8 anos que tem Instagram, pô.
isso é loucura. A pessoa não é nem a adolescência. A nossa adolescência foi muito movida e moldada por redes sociais. Mas é a infância mesmo, né? Sem contar toda a problemática de exploração de crianças na internet, que eu não vou nem entrar nessa... Porque toda semana viraliza um bebê, agora tem o neném, bebê, o filho do Richardson, sei lá, que todo mundo falando dessa criança. E toda semana uma criança viraliza e a criança começa a trabalhar, fazer publicidade e nada, não é regularizado. Agora, isso eu não posso reclamar, porque agora está regulamentando um pouquinho melhor, né? Mas essa questão, no geral, das redes sociais, a falta de regulamentação leva exatamente para esse caminho. Nesse cenário da manipulação do discurso nas redes sociais e de como isso é usado principalmente pelas pessoas que detêm o poder, a gente queria te perguntar como você acha exemplos e questões reais mesmo de como essa manipulação do discurso na internet afeta a política na vida real, no dia a dia, decisões políticas reais e também de que forma essa manipulação do discurso, as fake news, elas, de certa forma, alteram e impactam as noções tradicionais de diplomacia. Então, como essas fake news elas afetam a diplomacia internacional hoje em dia, cenários reais? A gente, no Enel do ano passado, a gente teve uma palestra com o professor Rubens Duarte. Eu sempre falo dele, gente, mas é porque além de ser um professor fantástico, ele também é meu amigo. Então, eu sinto dever de divulgar, né? E foi uma palestra fantástica. E ele falou sobre como a gente vê um movimento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de relações internacionais, relações exteriores, política externa, deixando de ser uma política de Estado e passando a ser uma política de governo. Ou seja, não é mais uma política do Estado brasileiro, varia de governo a governo. Uma coisa que sempre foi completamente contrária ao que é a diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira ela é uma diplomacia extremamente solidificada, muito centrada na figura do Itamaraty, né, e muito linear. É uma política externa. Se você for fazer uma comparação da política externa, por exemplo, da ditadura militar, ela é muito próxima da política externa do governo Lula. O que, de início, você pode olhar e falar, meu Deus, como assim? Mas é porque a política externa nunca se envolveu muito com os affairs internos, né? A gente nunca teve Isso é, inclusive, uma crítica a ser feita, por exemplo, a distância que o Itamaraty tem da sociedade civil. A sociedade civil tem pouquíssimo acesso ao Itamaraty, né? E vice-versa. Agora, isso garantiu uma política externa que fosse contínua, pelo menos, até 2019, quando entra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele quebra muito essa lógica, ele muda a prova de diplomata, não sei se você sabe disso, mas ele mudou as leituras obrigatórias, ele se interfere muito mais no sistema internacional, ele se indispõe com vários outros líderes internacionais. No meio de uma pandemia, ele fala sobre vacina, fala que a gente não vai comprar insumos da Índia porque eles são sujos, né? Ele faz piada com a mulher do Macron. Então, assim, depois disso, isso cria E a gente vê isso, gente, inclusive, óbvio que de forma completamente diferente, no governo atual do Lula, né? Qual que foi uma das maiores campanhas do governo federal no ano passado, gente? Soberania brasileira. Uma coisa que antes, o Brasil ser soberano, a posição do Brasil no sistema internacional, não sei o quê, isso não era preocupação de ninguém antes, né? E se torna, porque é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, né? A gente vê isso no mundo inteiro. Gente, Trump, todos os discursos, tudo. Ele fala sobre China, ele fala sobre Rússia, ele fala sobre Ucrânia, ele fala sobre Irã, né? Basicamente, a política interna que a gente vê do Trump acontecendo, pelo menos o que chega na gente, né, é o quê? No máximo, deportar imigrante, né? E, sei lá, cercear o direito de minorias. É o máximo. Porque o resto é tudo migração. Que também, querendo ou não, é um pouco de relações internacionais, né? Esse negócio dele querer deportar imigrante a torcer direito. Mas o resto é guerra, é conflito, ele tá desesperado com uma guerra que ele consiga ganhar, né? Então, quando a gente fala sobre a interferência aqui, e aí, voltando à sua pergunta, dito isso, se a política externa se torna cada vez mais uma política de governo e não mais uma política de Estado,
obviamente vai ter mais envolvimento da população. A opinião pública sobre um conflito internacional, que antes não tinha tanta relevância, agora importa muito. Agora o governo ele tem que se utilizar desse discurso de soberania, de não sei o quê, para poder ganhar popularidade, para poder ganhar aquela pessoa. Uma pessoa que não consegue nem apontar o Irã no mapa, quer saber qual que é a posição do Brasil na guerra do Irã. Né? Então, existe hoje, e não estou fazendo um juízo de valor se isso é bom ou ruim. O que eu estou falando aqui é, definitivamente isso tem um impacto. Né? E tem um impacto, principalmente no mundo de fake news, de inteligência artificial, de não sei o quê, onde as pessoas, a opinião, essa opinião delas, que tem uma influência hoje no discurso político, é formada por coisas que não necessariamente são verdade o tempo todo. Né? Então, eu acredito sim que tem um impacto e que tem uma importância muito grande. Acho que para medir esse impacto a gente vai ter que ver de fora para dentro daqui a alguns anos, vai ter que olhar com mais calma. Mas o que eu vejo muito é, antigamente, eu não sei se vocês viam assim, já assistiram muitos, sei lá, discursos que o Lula fazia nos primeiros 2 governos, né? Porque eu tava viva, mas eu era criança, né? Então eu não lembro. Ou que a própria Dilma fazia. Eu acho que a Dilma ainda teve um pouco mais de questão internacional, porque ela teve aquele escândalo da espionagem do governo Obama e tudo mais. Mas o Lula não falava disso, gente. Não falava. O máximo é que o Brasil é dos brasileiros, não sei o quê. Mas esse negócio de não interferência, de se posicionar sobre tudo, de falar sobre os Estados Unidos o tempo todo, de Trump, tá tanto tempo todo mandando Trump comer jabuticaba, não sei o quê. Isso é um sinal dos tempos. E digo mais ainda, muita gente que fala que o Trump, a eleição de líderes como Trump, como Milley, eles são a causa do que a gente está vivendo hoje. Para mim é o contrário, para mim eles são um sintoma. A gente vem de uma sociedade extremamente imediatista, extremamente que quer essa coisa de eu quero um emprego alto e eu quero agora, então tem que deportar todos os imigrantes para ter emprego. Né? Eu quero o fim da guerra da Ucrânia e eu quero agora. O Trump falava que quando ele entrasse, ele ia acabar com a guerra em 5 minutos. E isso não só fomenta o crescimento da extrema-direita, como garante que líderes como esse vão cada vez mais ter projeção, ter influência, e ficando cada vez mais extremos no que eles acreditam, enfim. Então, eu acho que a influência da internet é muito grande, ao passo que, cada vez mais, essas políticas se aproximam da população. Martina, quais são suas inspirações no cotidiano, normalmente, para você criar um conteúdo, as coisas que você gosta de acompanhar? Se alguém perguntasse para você que a pessoa quisesse começar a acompanhar mais os conteúdos de relações internacionais, quais você indicaria também? Como começar? Cara, eu me vejo... Você já viu o comediante de stand-up falando de onde ele tira inspiração? Que ele fala que ele tem que começar a observar tudo à volta dele e tudo tem que virar alguma piada, tudo tem que virar uma história, tudo tem que virar alguma coisa. Eu acho que vem um pouco disso. Eu obviamente, leio o jornal todo dia, escuto podcast de relações internacionais todo dia, isso é ótimo. Porque você se mantém informado, às vezes tem um assunto que está acontecendo que você estava nem sabendo. Né? Tipo, assim, eu gosto muito do Petit Journal, eu adoro eles. Eu tenho muito contato ainda com gente da academia, amigos, enfim, então a gente acaba discutindo essas coisas também. Eu tô inserida num contexto onde as pessoas às vezes me mandam mensagem, tipo, Martina, você não vai falar disso? Eu nem sabia que a coisa estava acontecendo. Então, eu tenho essa... Mas eu acho que eu observo muito no dia a dia o que as pessoas falam, as dúvidas que as pessoas têm, o que tá acontecendo. E mais que isso, o que eu achei engraçado essa semana? Que conteúdo que eu consumi, que vídeo que eu vi, que uma pessoa à minha volta me falou. Gente, eu tava numa viagem agora no feriado com os meus amigos pro Rio de Janeiro. Várias horas um amigo meu falava uma frase e eu falava, caramba, isso é muito engraçado para os Estados Unidos falar. E é porque eu tenho um quadro que são os países conversando, né? Então eu acho que a minha inspiração depende do conteúdo que eu vou fazer. Se é um conteúdo mais informativo, se é um conteúdo mais de entretenimento. Mas uma coisa que eu tenho clara na minha cabeça foi o Harry Styles que falou isso uma vez. Que, eu tenho certeza que não foi ele que inventou essa frase, mas eu lembro de ter ouvido ele falar. Né? Que se você for um surfista que vai ficar a vida inteira esperando a onda certa para você poder surfar, quando essa onda certa chegar, você não vai estar pronto.
porque você não treinou, porque você não ensaiou, porque você não tem a técnica. Então eu acho que o ter a técnica é você no dia a dia fazer um vídeo mais ou menos, é você produzir um conteúdo que não necessariamente... As informações estão todas certas, mas a forma você não gostou tanto, o conteúdo flopou. Ou, puta, gravei, mas o áudio não saiu, sabe? Alguma coisa assim. Porque na hora que vier um assunto quente, você souber o que você está fazendo e o público estiver interessado em te ouvir, é quando a coisa dá certo, sabe? Então, eu acho que a minha inspiração para conteúdo é isso. E para a vida, para o que eu faço, tipo, as pessoas que eu observo e que eu aspiro ser e que eu olho, eu acho que tem muitos jornalistas que eu tenho muita admiração. O meu pai, né, é jornalista, e ele jornalista de bastidor, mas ele a produção de conteúdo, a forma que ele trabalha, enfim, e a admiração que ele tem pelo trabalho dele sempre foi uma inspiração para mim. Minha mãe, mulher inteligentíssima, muito dedicada profissionalmente, enfim, academicamente. Então, eu também peguei muito da minha gana de estudar e de ir atrás das coisas dela. Tenho professores também que eu admiro imensamente. A Cristina Pessequilo, que foi minha professora na faculdade. Eu falo dela, gente, em todos os lugares, que eu amo essa mulher. Pra mim, ela é Beyoncé das relações internacionais. Acho que ela nem sabe a admiração que eu tenho por ela, mas eu, assim, vejo muito também falas em jornais, enfim, entrevistas das professoras da Carolina Pedroso, que também foi minha professora, da Regiane, que também foi minha professora. Professoras da Unifesp, assim, em geral, eu tenho muita admiração. E eu acho que as minhas amigas também, que também falam sobre, a Mil e a Fernanda, apesar da gente fazer conteúdos muito diferentes, elas são muito centrais, assim, no quesito. Tem muitas vezes que eu penso em fazer uma coisa e eu falo, tipo assim, eu ouço a voz da Mil na minha cabeça me xingando, falo, não vai fazer, tá bom, vou fazer. Então, toda a classe da Fernanda, toda a preparação que ela tem pra mídia e pra tudo, então eu acho que para o conteúdo em si, eu me inspiro muito no meu dia a dia, nas coisas que eu vejo ao meu redor e no que eu sinto que é necessário falar sobre. E eu acho que para inspirações pessoais é isso, gente próxima de mim. Eu também não tenho muita admiração por quem está muito distante, porque eu também tenho uma certa dificuldade de gostar das pessoas. Então a pessoa tem que me conquistar, eu tenho que conviver com ela. É isso. Martina, falando sobre assuntos em voga no momento Sim. E como você repara no mundo ao seu redor, eu queria te perguntar um pouco sobre a questão do Brasil em alta atualmente, seja pelo cinema, que está dando o que falar ultimamente, Sim. ou até pelo jeito brasileiro, o estilo de vida brasileiro. Como você enxerga essa realidade do Brasil na moda internacionalmente hoje em dia? Se isso realmente reflete uma visualização de um país do chamado terceiro mundo, sul global, internacionalmente, ou se isso é mais uma fetichização do estilo de vida das pessoas do terceiro mundo? Gente, vamos lá. Um país que a gente tem muita referência de cultura, que a gente escuta uma música, que a gente vê uma coisa, a gente sabe que é de lá. Índia. Isso diminui em qualquer nível a má impressão que muita gente tem da Índia? Não. Né? Eu acho que o negócio é sempre bom ter projeção, isso traz turismo, isso traz... Mas a que ponto? O que está sendo feito em conjunto a isso para poder beneficiar nós brasileiros? Porque se não existe uma política pública para regular turismo, se não existe uma configuração do Poder Executivo, Legislativo, enfim, para poder fazer bom proveito disso, nossa própria diplomacia, para poder fazer proveito disso no sistema internacional, isso não vale de nada. Né? Então eu acho que é lindo, é ótimo, acho que o mundo demorou a descobrir o Brasil. Eu tenho, assim, loucura pelo nosso país, eu já viajei para alguns países e eu não tem nenhum lugar no mundo que chegue aos pés do Brasil, dos brasileiros, do que a gente tem para entregar. E o Brasil é muito múltiplo, né? Então tem gosto para tudo. Tem uma cidade como São Paulo que, se você gosta de trânsito, poluição e prédio, é pra você. Tô brincando, mas se você tem essa coisa mais urbana, mais tipo... E tem o Rio de Janeiro, que é aquela coisa, lindas montanhas e praia e caipirinha e samba, enfim.
Tô falando a visão do gringo, tá, gente? E tem também, cara, tem a Amazônia, tem o Nordeste, tem o Centro-Oeste. Gente, tem gosto pra tudo. Tem os Pampas, enfim. Então eu acho lindo. Só também acho que tudo isso é inútil pra nós. É só feito pros outros mesmo, se não tiver algo que acompanhe, se não tiver políticas públicas, se não tiver uma noção pública de como fazer isso, por exemplo, ser sobre os brasileiros. Né? Eu acho lindo quando eu vejo um gringo comprando de uma senhorinha, produção própria e tudo mais, uma caipirinha de R$80. Eu acho lindo isso. É assim que tem que ser mesmo. Tô brincando. Não, mas é isso. Vamos lá. Times Square de São Paulo, que estava sendo um debate. Né? Você quer mesmo que o cara venha de fora do Brasil pra cá? Para comer no McDonald's, é isso? Que sabe, o comércio local não vai se aproveitar de nada disso, as pessoas que... você vai mesmo apagar uma parte histórica da cidade para poder construir uma coisa que agrade gringo e que o dinheiro vá para esses mesmos gringos, que nada fique aqui, né? Ou que nada fique com as pessoas, aquela cantina italiana que está lá desde o início do século XX, né? Que está passando, sendo passado de família em família. Então, assim, eu sou muito a favor de exportar o Brasil, de mostrar que o Brasil não é só futebol e samba, sabe? Isso também é um movimento muito interessante que eu tô vendo, das pessoas se interessando cada vez mais, por exemplo, pelo Festival de Parintins, por uma cultura e uma tradição que vem do interior da Bahia ou qualquer coisa do tipo. Lindo, desde que isso não leve embora o sustento, a vida e a natureza que existe naquele lugar, sabe? Para aquelas pessoas, para quem é de lá de fato. Então, eu não acho uma coisa indispensável, pra ser bem honesta. Eu acho que o Brasil tem uma população e uma estrutura suficiente para que a gente não precise disso. Mas já que está acontecendo, pelo menos que traga lucro para quem tem que trazer, entendeu? Então, eu vejo positivamente, mas até a página 2, entendeu? Sim. Hoje, as ameaças, elas não vêm apenas só de conflitos entre países, né? Vem entre também ataques cibernéticos, até a inteligência artificial que a gente vem vendo também. Sim. Eu queria saber qual é o papel das redes sociais nessa construção dessa sensação constante de insegurança que eu acho que ocasiona na população desses ataques cibernéticos, enfim, entre outras coisas. Assim, gente, a paz westfaliana já nos deixou há muito tempo, né? Aquela coisa da formação dos estados modernos e que, país faz guerra com país, isso já não existe, né? Hoje a gente tem uma pessoa na casa dela, que é um hacker, que consegue fazer um estrago gigantesco no sistema de uma cidade inteira, né? Obviamente as redes sociais também têm um papel grande nisso, né? Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu lembro como se fosse ontem, assim, tipo, 2013, 2015, quando o Estado Islâmico fez a ocupação deles lá na Síria, e eles começaram a fazer vídeos meio que convocando pessoas para o movimento. E aí eram vídeos que circulavam, que viralizavam muito, que na época até passavam no jornal. E eram vídeos deles falando e tal sobre o Estado Islâmico, a criação do Estado Islâmico, e decapitando jornalistas, decapitando pessoas que eles, enfim, acreditavam ser inimigos do movimento deles, enfim. E esses vídeos viralizavam. Sabe quantas pessoas eles conseguiram recrutar no mundo inteiro em menos de um ano? 40 mil. 40 mil pessoas saíram dos seus países para ir para a Síria e ajudar na ocupação do Estado Islâmico no país. Eu acho que isso é um excelente exemplo de como a internet ela pode agir nesse sentido, sabe? Eu não sei se vocês já foram em muitas convenções de relações internacionais, mas todas que eu fui até hoje, existe a palestra A Crise do Multilateralismo, né? Porque o multilateralismo tem crise desde que ele existe, né? Ele é um sistema de crise. E o surgimento de novos atores também vem junto com o surgimento de novos problemas. Porque, assim,
Claro, tem a questão cibernética, tem a questão, né, de grupos terroristas, mas a gente tem a questão climática, que não é controlada por ninguém fala a hora que vai ter ou não um tornado, uma enchente, um não sei o quê, mas que é um problema novo relativamente, é um problema que os países não tinham que lidar antes e que não respeitam froneiras estatais, né? A gente tem hoje casos de países que se odeiam como China, como Índia e Paquistão, mas que eles compartilham uma região que inunda, que alaga. E aí, só um vai construir uma barragem, só um vai fazer não sei o quê, eles estão tendo que construir políticas públicas em conjunto para resolver essa questão. Mesma coisa aqui no Brasil, quando a gente teve as enchentes do Rio Grande do Sul, né? A gente teve que conversar ali com os nossos vizinhos, com o Uruguai, com o Paraguai, e falar, galera, vamos ter que resolver isso aqui junto, que eles também sofreram com essas enchentes. Então, a modernidade, ela vem com novos problemas, novas questões. Crise migratória, gente. Crise migratória, antes, talvez se desse por uma questão interna do país, para uma guerra civil, ou um conflito internacional, qualquer coisa do tipo. Hoje existe migrante climático. Hoje existe refugiado climático, né? Gente que está saindo do seu país porque não existe mais condição de viver lá. E digo mais, o Brasil vai ser um desses países muito em breve. Por que a Copa foi em Belém? Porque Belém é uma das cidades que se projeta que daqui a 20 anos eu não consigo mais viver na cidade por causa do calor, em determinadas épocas do ano, né? Então, eu acho que quando a gente fala do poder da internet, nesse sentido, acho que tem dois. Ou de intensificar esses problemas, de criar cada vez mais uma atmosfera que piore um clima político hostil que impede que esses problemas sejam resolvidos com mais facilidade, né? Enfim, existe isso. Mas existe também, eu acho, o compartilhamento de informação. Existe essa coisa de famoso em RI, batido esse caso já, mas esse aqui entrou, não sei se você já ouviu falar da questão das chuvas no Paquistão. Mas é um caso famoso, que tem vários artigos, tem uma obra famosa sobre, que o Paquistão é o quarto país com maior número de casamentos infantis. Quinto ou sexto, um negócio assim. Porque varia do ranking também, né? E do ano. Mas é um país que está ali entre os cinco países com maior número de casamentos infantis. Isso se dá principalmente na época das chuvas, porque as pessoas, elas... não é um país preparado para receber tais chuvas, inunda, né? As pessoas perdem tudo, como perderam, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E aí o que acontece é que as famílias, elas veem como uma alternativa casar crianças para poder ou juntar duas famílias, né? Ou mesmo vender suas filhas para homens adultos, casar suas filhas com homens adultos, para poder ter dinheiro, para poder reconstruir sua vida. Então, e aí começaram a ser aplicadas políticas públicas no Paquistão exatamente para tentar remediar essa questão. E eu estava comentando sobre esse caso esses dias, e eu fiquei sabendo desse caso por causa da internet. Tipo, é uma coisa que, dificilmente a gente teria acesso tão fácil a um estudo como esse, né? E aí eu falei que a gente pode aprender, a gente teve a questão do Rio Grande do Sul, que eles estão usando de política pública lá, pra gente poder usar aqui também. E aí a menina virou pra mim e falou, tipo, mas prof, sabe? Nada a ver, Brasil, tipo, a gente tá falando do Paquistão, Brasil não é tão assim. Eu falei, o Brasil está na frente do Paquistão no ranking. O Brasil tem mais casamentos infantis do que o Paquistão. Como assim a gente não tem nada a aprender com eles? Eles estão fazendo alguma coisa mais certo que a gente, porque eles estão atrás da gente no ranking. Então, às vezes, é olhar pra eles, sim. É olhar para o que a gente pode adaptar aqui. Então, acho que até a internet também tem esse dever de aproximar, sabe, os problemas. A gente tem grandes ativistas, grandes pessoas que trouxeram à luz, né, problemas que talvez a gente não teria acesso de outras formas. Greta Thunberg, enfim. Então, eu vejo, sim, a internet com um papel importante nesse cenário. Para ambos os lados, tanto para piorar quanto para tentar achar alternativas. Nesse cenário, justamente, agora você tocou justamente nesse assunto, desse dilema vinculado às redes sociais, né? Sim. E você falou muito nessa ideia da propagação das fake news e existem várias outras nuances. As redes sociais, elas podem ser um instrumento muito de voz a grupos oprimidos, e isso pode ser visto em vários momentos na história, como a própria Primavera Árabe, que é um Sim. exemplo muito claro. Mas a gente debateu até agora sobre como as redes sociais são usadas como recurso de manipulação de poder Sim. pelos grupos privilegiados.
Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre esse dilema das redes sociais e se hoje em dia você vê essa ferramenta mais pro viés da emancipação ou do controle mesmo. Hoje é completamente voltada para o controle, assim. Igual eu falei para vocês, existe um problema que é as Big Techs são empresas, as Big Techs elas têm um direcionamento, elas têm uma... Então, assim, hoje não tem dúvida. Existe uma possibilidade de emancipação, né? O próprio Milton Santos, ele falava, né, que a globalização, ela tem 3 faces. Ela tem a face de fábula, essa face de que, olha, no mundo globalizado, um jovem no Rio de Janeiro, em Nova York e em Tóquio vão ter a mesma vida, porque eles têm acesso às mesmas coisas. Eles têm... que é uma mentira, né? Existe a face real, a face, né, que, muito pelo contrário, a globalização ela trouxe muito mais meio com um neocolonialismo no sentido de que a tecnologia, a produção tecnológica, ela vem toda de cima para baixo, né? Ela vem dos Estados Unidos pra gente, ela vem da China pra gente, ela vem da Europa pra gente. E olha que a China ainda está falando de sul global, então ainda tem muitas nuances ali que diminuem talvez o impacto que isso tem no nosso dia a dia. Mas ela vem de cima para baixo. O que o Milton Santos propõe na terceira face da globalização enquanto possibilidade é exatamente essa noção de que se a tecnologia, a ciência e a própria rede social, ela vem de baixo para cima, ela serve a nós, primeiramente, aí sim ela tem a possibilidade de emancipação. Aí sim a globalização, por que que pro Brasil é tão importante a gente ter uma cientista que descobre uma forma de curar a tetraplegia numa universidade federal, numa universidade pública, porque ela descobriu como fazer isso com recursos que a gente tem acesso. Essa descoberta ela poderia ter sido feita em outros lugares do mundo. Então, se ela tivesse sido feita nos Estados Unidos, ia ter sido feita num laboratório que a gente não tem igual aqui, em máquinas que a gente não tem acesso, em insumos que a gente não tem acesso. Então, quando é feito aqui, não é uma vitória para todo mundo, óbvio. É uma descoberta que pode trazer benefício para o mundo inteiro. Mas é mais benéfica para a gente, porque mostra que pode ser feita aqui, com o que a gente tem, com a nossa ciência, com a nossa... isso é uma vitória moral, né? Isso é uma vitória, tipo, né? É uma vitória para a própria ciência brasileira. Enfim, mas essa é a lógica, assim. É uma lógica de... Por que o dono de uma empresa de entrega de comida não está investindo em um robô, um drone ou qualquer coisa do tipo que consiga fazer essa entrega mais rápido e sem precisar colocar um moleque de 18 anos que vai fazer uma corrida subindo e descendo o morro de bicicleta por 40 minutos para ganhar R$7 para levar um lanche que ele nunca vai comer na vida. Porque esse moleque é mais barato do que a máquina, do que desenvolver. Então, enquanto essa tecnologia vem de cima para baixo, ela vem com os interesses de cima para baixo, ela vem com os interesses dos donos dessas grandes Big Techs, ela vem com os interesses dessa elite, né? Então, eu acredito, assim como o Milton Santos acreditava, e olha que ele fala disso, gente, num momento que não existia inteligência artificial, que não existia, né? Eu acho que... E ele é muito certeiro nesse sentido de que a gente achar que do jeito que está sendo é uma coisa emancipatória ou para democratização plena, né? A gente está caindo no papo deles, entendeu? Porque pra gente aqui, enquanto a configuração não mudar, enquanto o sentido da tecnologia não mudar, a gente tá indo muito mais pro lado da dominação. Muito obrigada. Martina, muitas pessoas gostam de se aprofundar em temas em relações internacionais, em temas atuais. E eu queria saber quais plataformas você acha que indicaria para ter, como a gente tinha falado da pós-verdade, das fake news, para evitar isso, porque é uma coisa que a gente vê muito a população em geral caindo muito nessas fake news. Cara, eu acho que existem níveis de dedicação que a pessoa pode ter, né? Às vezes a dedicação que a pessoa tem eu quero seguir uma pessoa que é formada na área, que fala sobre e que vai me explicar diariamente o que está acontecendo em 3 minutos. Lindo, beleza, tudo bem. Você pode se dedicar um pouco mais buscando fontes de notícia que não são... Qual que é o problema? Eu tenho todas as críticas possíveis a fazer
que eu acho que muita gente tem também, aquela mídia tradicional, aquelas mídias grandes, né, que tem uma linha editorial, que tem informações que elas colocam e tem informações que elas não colocam, que também tem interesse a serem defendidos, patrocinadores, a agradar, tudo isso, beleza. Mas ainda assim, a mídia tradicional grande no Brasil ainda é o nosso meio, com uma redação gigantesca com um monte de gente checando fatos, com uma possibilidade de retificação das informações verdadeira, né? Com uma regulamentação muito bem estabelecida, né? Então, assim, ler um jornal, ouvir um podcast é interessante também. Eu dei aqui a indicação do Petit Journal, porque pra mim eles são os melhores, gente. Eu adoro eles. Assim, as análises que eles fazem são muito legais. Mas tem o assunto com a Natuza Neri, tem o próprio podcast da Folha, né? O Café da Manhã com a Folha. Tem mais um que eu gosto muito, qual que é o nome? Também é de relações internacionais, me fugiu o nome agora. Mas tem vários, assim, que eu acho que você pode ouvir, você pode se informar, indo pro trabalho, lavando a casa, lavando louça, qualquer coisa que você estiver fazendo. Se você quiser ir um passo mais à frente, né, nas notícias, por exemplo, você pode começar a pesquisar, que foi o que eu fiz, a notícia dos países que aquilo está acontecendo. Então, por exemplo, o Irã. Eu quero pesquisar o jornal do Irã. O que o jornal iraniano está falando sobre isso? Se alguém tiver interesse, inclusive tem na minha página um guia de notícias que eu montei com todos os países do mundo, com 3 fontes de notícia por país. 3 fontes de notícia com perspectivas diferentes. Então, direita, esquerda e centro, ou pró-governo, antigoverno, neutra. Depende do país, né? Eu separei 3 links de todos os países do mundo, até de Tuvalu, gente. Se você quiser ler o que está acontecendo em Tuvalu na mídia do local, você pode. Então, eu acho que isso é um meio também. Se você quer ir mais a fundo, ir atrás de produção científica sobre aquilo. Gratuito, tá, gente? Se você entra no repositório da USP, no repositório da Unifesp, no repositório de várias outras universidades, da universidade do seu estado, da sua cidade, enfim, você vai encontrar. E aí você vai ter ali um orientador que é um doutor no assunto, que é ou um mestrando que está ali estudando sobre, ou até mesmo uma pessoa que está produzindo conhecimento e conteúdo para graduação. Então isso é uma forma e, claro, tem o máximo de dedicação, que é ir em eventos, participar das ações que são feitas na USP, na Unifesp, em outros lugares também, em outras universidades. Universidade pública é pública, todo mundo pode entrar, todo mundo pode assistir, todo mundo pode... Eu não sei, deveria ser, não sei se é assim na USP, mas na Unifesp, você não precisa estar matriculado no curso para assistir a aula não, viu, gente? Você tem interesse numa matéria? Vai assistir a aula, sabe? Claro, você não vai receber nenhuma hora, nenhum diploma, mas se você tem interesse, é algo que você pode fazer. Conhecimento é público, gente. E, enfim, eu acho que se tem alguém menor de idade aí que está definindo o que quer fazer da vida e está nos ouvindo, máximo do máximo da dedicação é fazer a faculdade de Relações Internacionais, de fato, se formar como internacionalista. Porque... E aí você vai ser capaz de fazer algo que você pode saber, gente, de tudo. Você pode fazer tudo isso que eu falei até agora. Se você não tem o diploma ou a base teórica, dificilmente você vai conseguir fazer uma análise aprofundada. Então, para você ser um analista, né, de relações internacionais, ser um internacionalista, aí você se volta para a universidade. Mas acho que tem níveis, né? Tem de tudo. Martina, esse debate foi muito incrível, muito enriquecedor. Que bom, meninas. A gente conseguiu conversar sobre muitas coisas muito importantes para o cenário atual e principalmente sobre o seu trabalho importantíssimo nas relações internacionais e na propagação de informação verdadeira. A gente agradece muito por esse debate. Gente, eu fiquei muito feliz com o convite, de verdade. Muito obrigada, gente. Eu adorei. A gente que agradece. Esse foi o episódio, gente, do Lá e Conversa. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Novamente, nós agradecemos muito. Uma excelente conversa e a gente fica muito feliz de ter aqui conosco. Gente, muito obrigada pelo convite e um beijo para quem assistiu. Muito obrigada pela audiência também, gente.